Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos terão um roteiro, nos slides nós temos o roteiro desta exposição. Nós não repetimos aqui o texto da revista. Os irmãos já leram o texto da revista, os alunos também leem o texto da revista, o comentarista publica um vídeo pela CPAD. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos irmãos, para que os irmãos possam preparar melhor a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical publica 4 ou 5 outros textos desta lição. E também no site o irmão encontra textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também durante a semana disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. O irmão, além de ter informações para a lição, terá um momento devocional. Nas redes sociais do portal Escola Dominical, nós disponibilizamos no Twitter, no Facebook e no LinkedIn, nós disponibilizamos centenas de links, toda semana, centenas de links de textos de apoios, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O acesso à sala dos professores exige um prévio cadastramento, mas este cadastramento é gratuito. E se as dúvidas persistirem, no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, nas redondezas, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Aí, na sede do Ministério do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando nós vamos à nossa igreja local, quando a igreja se reúne, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Hoje estamos encerrando o primeiro trimestre de 2020. Tempus fugit, o tempo voa, já vai o primeiro trimestre deste ano. E o tema deste trimestre foi a raça humana, origem, doutrina e redenção. O nosso comentarista é o consultor teológico decano da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o pastor Claudionor Correia de Andrade. E nesta última lição, vamos falando da redenção, e na redenção nós estudamos neste último bloco, que fala da redenção, nós estudamos que só o Evangelho muda a cultura humana, vimos o anti-exemplo, contra-exemplo do homem, que é o anti-homem, o homem do pecado, que é o anticristo. Vimos semana passada o exemplo que devemos imitar, Jesus Cristo, o homem perfeito. E hoje, na lição de número 13, nós vamos estudar sobre o novo homem em Jesus Cristo. O subtítulo do nosso trimestre diz origem, doutrina e redenção. Redenção. O homem foi redimido. E o que é redenção? O que é remissão?
Redenção é o ato pelo qual alguém é redimido. E o que é o ato de redimir ou de remir? É o ato de resgatar, de comprar. Eu falo em remissão ou redenção toda vez que eu compro para livrar alguém. É uma compra para livrar. Isso é o resgate. Né? Quando a gente fala a equipe de resgate, que vai pegar uma pessoa que está correndo risco de vida, que precisa ser retirada daquele lugar, ela é resgatada daquela situação de perigo, daquela situação incômoda. Isso é o resgate. Redenção vem de remir e a raiz é comprar. Né? Nós temos um exemplo de remissão quando alguém está devendo algo e é penhorado alguma coisa dela para ser vendida, para com o preço se pagar o credor. Aí vem algum parente, algum amigo e paga a dívida. E com isso livra a coisa de ser vendida. Isso é a remissão. É o ato de compra, a redenção. Então, quando nós falamos em redenção, estamos falando na compra. E Jesus comprou-nos. Jesus comprou o homem. Pagou o preço pelos nossos pecados. Lá na cruz do Calvário, ele exclamou a seguinte frase: está consumado. Jesus disse isso, está consumado. E quando ele disse está consumado, lá em João 19:30, João, que estava ali ao pé da cruz, ele diz o seguinte: quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Jesus morre na cruz, a penúltima palavra que ele diz na cruz, ele disse 7 palavras, a penúltima palavra que ele disse foi está consumado. E isto em grego é teletestai, que quer dizer está pago, está quitado. Jesus pagou a dívida que havia contra nós. Nós tínhamos uma dívida diante de Deus, porque nós havíamos pecado. O homem havia pecado. O homem havia desobedecido a Deus. E agora nós tínhamos esta dívida que era impagável. Mas a Bíblia diz que Jesus foi e tomou os nossos pecados, pagou a nossa dívida, nos comprou. E, portanto, agora tudo está pago, tudo está quitado. Quando Jesus diz está consumado, ele quis dizer exatamente isso. Jesus nos comprou, por isso que ele é o Redentor. Ele remiu. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus veio remir, Jesus veio pagar o preço dos nossos pecados. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E lá no capítulo 7, versículo 27, ele diz, fostes comprados por bom preço.
não vos façais servos dos homens. E este preço, o apóstolo Pedro, ele diz qual foi. Este preço está lá escrito em 1 de Pedro 1:18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus pagou com a sua vida, derramando o seu sangue. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Por isso que Jesus nos redimiu, nos remiu, nos comprou. E agora nós pertencemos a Deus, pertencemos a Ele, porque nós tivemos o preço pago da nossa salvação. Paulo diz o seguinte lá em Romanos 2:14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo aqui faz uma alusão a algo que já havia em Roma e que depois da Idade Média se popularizou e que existe até hoje. Né? Ainda existe em alguns lugares. Né? A pessoa pega um dinheiro emprestado e assina uma nota promissória. Quando ele paga, a pessoa entrega a nota, a cédula, nota promissória, que é a dívida, né? A prova da dívida. Então, havia uma cédula contra nós, mas ela foi riscada, ela foi tirada por Jesus. Jesus pagou o preço dos nossos pecados com o seu sangue. Por isso que Jesus é o remidor. Né? Nós temos esta figura do remidor lá no livro de Ruth. Boaz, ele remiu as propriedades que eram de Elimeleque, que era o marido da Noemi, o sogro da Ruth. Ele, para casar com Ruth, ele remiu, ele pagou as dívidas e trouxe de volta o patrimônio de Elimeleque e aí casou com Ruth. O Boaz aí é um símbolo de Cristo. Ele pagou o nosso preço. Ele assumiu a posição do pecador. Sem pecar, ele se fez pecado por nós. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O homem não tinha condições de se salvar, mas Deus prometeu que o homem se salvaria mediante a semente da mulher. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas teria ferido o calcanhar. Haveria um preço a se pagar. Era o derramamento do sangue, o ferimento do calcanhar, o derramamento do sangue. E Jesus, o homem perfeito, ele se fez pecado por nós, tomou todos os pecados da humanidade sobre si e morreu em nosso lugar. Pagou com a sua vida, uma vida santa, perfeita, que não merecia morrer pelos pecados da humanidade. E aí ele comprou toda a humanidade. Todos somos dele. E cabe a nós crermos nele para obtermos a salvação. E este novo homem é criado por Jesus Cristo. A redenção faz gerar um novo homem. Aquele homem criado reto por Deus, como está lá em Eclesiastes 7:29, Eclesiastes 7:29.
Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Este homem, santo, reto, inocente, como nós já estudamos ao longo do trimestre, ele pecou. Ao pecar, ele perdeu a santidade. E a imagem e semelhança de Deus ficou distorcida. Agora nós temos um homem decaído. E este homem decaído gerou uma humanidade decaída. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, é dito: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E lá em Romanos 3 e 23, é dito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este homem pecador, ele tem uma natureza pecaminosa. Este homem decaído é imagem e semelhança de Adão. Lembramos mais uma vez Gênesis 5 e 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e chamou o seu nome Sete. Os seres humanos, todos são imagem e semelhança de Adão. Tem a natureza pecaminosa, que é chamada na Bíblia de carne. A carne, a natureza pecaminosa do homem. Existe uma tradução que traduz carne, que é o grego sarx, por natureza humana. Nós não gostamos dessa tradução, porque a natureza humana é ser imagem e semelhança de Deus. Esta é a natureza humana decaída, é a natureza adâmica. É uma natureza decaída. A natureza humana, o homem perfeito, é Cristo. Adão foi criado reto até a queda. Agora aqui nós temos uma imagem e semelhança de Adão, uma natureza adâmica, uma natureza decaída, uma corrupção daquilo que Deus queria e do que Deus havia feito. Este homem não está separado de Deus. Este homem com a natureza pecaminosa, quando ele adquire a consciência, ele peca. E ao pecar, ele fica separado de Deus. É o que nós vemos lá no Jardim do Éden. Quando Deus aparece na viração do dia, o homem se esconde da presença de Deus. Não tem mais condições de estar diante de Deus, porque não há mais comunhão. O pecado gera a morte. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não há comunhão mais entre este homem decaído, este homem da natureza adâmica e Deus. Este homem decaído, este homem que peca, este homem dotado da natureza pecaminosa, é chamado na Bíblia por 3 expressões principais. A primeira, ele é chamado de homem carnal. Por quê? Porque ele tem a carne, ele tem a natureza pecaminosa. O homem carnal, porque ele tem a natureza pecaminosa. Ele é dominado pela carne. Paulo fala a respeito disso no capítulo 7 de Romanos. Ele descreve quem é este homem que está no pecado, este homem que não tem salvação, este homem que herdou de Adão a natureza decaída. Ele diz assim:
capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Este é o homem carnal, que é dominado pelo pecado. Deus havia falado para Caim a respeito disso, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Jesus também disse lá em João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O homem carnal, aquele que é a imagem e semelhança de Adão, ele peca inevitavelmente, porque ele tem uma natureza pecaminosa, e ao pecar, ele se faz dominado pelo pecado e perde a comunhão com Deus. É o que acontece com todo ser humano. Quando ele adquire a consciência, ele peca. Ninguém precisa ensiná-lo a pecar. Ele peca porque ele tem a natureza pecaminosa. E ao pecar, ele se separa de Deus e não tem condições de vencer o pecado. Ele é chamado de homem carnal, mas ele também é chamado de homem natural. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3, nós vemos o seguinte. Aliás, em 1 aos Coríntios, desculpe, capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Paulo, ele vai falar sobre, aliás, capítulo 2, e ele diz assim, ora, versículo 14, 1 aos Coríntios 2 e 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele está espiritualmente cego. E aí sim, nós podemos ir lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles não conseguem ver as coisas espirituais, porque é o homem natural, é aquele que tem a natureza adâmica, aquela natureza pecaminosa, né? Espiritualmente eles são nécios, são ignorantes, né? O salmista fala deles lá no Salmo 14. No Salmo 14, Davi disse assim, disseram os nécios no seu coração, não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem.
O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse é o homem natural. Ele vive pecando. Ele é dominado pelo pecado. Ele não consegue se livrar do pecado. Ele não enxerga as coisas de Deus. Ele não entende as coisas de Deus, porque ele está dominado pelo pecado e o príncipe deste mundo, que é o diabo, cega o seu entendimento. É o Deus deste século. Este é o homem natural. Mas ele também é chamado de velho homem. E se ele é velho, é porque ele está perto de acabar. Não é isso que está escrito? Lá em Hebreus 8:13, quando ele fala da antiga aliança, né, da velha aliança. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E a Bíblia fala que ele é o velho homem. É o velho homem, a velha criatura. Porque está perto de acabar. Jesus mesmo fala disso. Lá ainda em João 8, ele diz assim, versículo 35, olha, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O servo não fica para sempre em casa. Então ele está perto de acabar. Ele é passageiro. É o que acontece com o homem natural, com o homem carnal, com o velho homem. Mas quando Jesus pagou os preços dos nossos pecados, ele promoveu a salvação. E aí, ao tirar o pecado, ele retoma a comunhão perdida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. Lá em 1 de João 1:7 é dito, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós cremos em Jesus, os nossos pecados são perdoados. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. O pecado é retirado. E como era o pecado que fazia divisão entre nós e Deus, como está lá em Isaías 59:2, como era o pecado que fazia divisão entre nós e Deus, agora, como não há pecado, nós voltamos a ter a comunhão com Deus. E aí ocorre o fenômeno da regeneração. Nós nascemos de novo, somos gerados de novo. É o que Jesus falou para o mestre de Israel, para Nicodemos, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando nós cremos em Jesus, quando ouvimos o Evangelho e cremos na mensagem do Evangelho, nós cremos em Jesus, o pecado é perdoado, o pecado é tirado. Nós entramos em comunhão com Deus e nascemos de novo. Há uma nova geração. Esta geração foi a geração feita pela palavra que foi evangelizada. É o que Pedro diz lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva.
secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quando é pregado o evangelho e nós cremos no evangelho, por isso Jesus disse, ao pregar o evangelho, Jesus disse lá em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos na mensagem da salvação, cremos que somos pecadores e que Jesus é o Salvador, nós somos gerados de novo. E é uma geração não da semente corruptível, não é uma geração natural, carnal, biológica, que nos faz imagem e semelhança de Adão. Não, é uma geração espiritual, uma geração de uma semente incorruptível. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. Jesus foi biologicamente gerado pelo Espírito Santo. Nós somos gerados espiritualmente pelo Espírito Santo. A palavra nos gera de novo, sendo de novo gerados. Não agora da semente corruptível. Porque Davi, no Salmo 51, ele fala dessa geração corruptível que nós temos. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Aqui nós vemos a geração corruptível. E Adão viveu 130 anos e teve um filho conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, que era Sete. Nós somos criados e gerados por uma semente corruptível. Nossos pais fornecem os gametas e nós temos formado o corpo. Deus cria a alma e o espírito, mas a nossa semente é corruptível. Agora aqui não. Aqui agora nós temos gerado uma semente incorruptível, que é a palavra. A palavra nos gera de novo e nós somos gerados novamente. Jesus tira o pecado e nós somos uma nova criatura. Não é mais o velho homem, não é mais aquele velho homem que Paulo fala lá em Efésios 4 e 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Este novo homem que surge em Jesus. Este novo homem é gerado pela palavra quando nós cremos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós ouvimos o evangelho, cremos na palavra e aí nos arrependemos dos nossos pecados são perdoados e aí nós nascemos de novo. É gerado pelo Espírito um novo homem, que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Nós passamos a ser novas criaturas. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Surge um novo homem. Nós nascemos de novo. E agora nós somos imagem e semelhança de Deus. Espírito funcionando. O Espírito agora ficou online, porque antes ele estava offline. Porque com o pecado separando o homem de Deus,
o Espírito, cuja função é ligar o homem a Deus, estava inativo. Mas agora, como o pecado foi tirado, como nós fomos purificados pelo sangue de Cristo, agora o Espírito volta a funcionar. E nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Há uma nova criatura, que é, segundo Deus, gerada de novo em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade. Este novo homem, ele precisa ser... Nós temos que vestir este novo homem e deixar de lado, se despojar do velho homem. Lá em Colossenses 3:9, Paulo diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Este é o novo homem, a nova criatura, que é santa, justa, separada do pecado e faz o que Deus manda. Este é o novo homem. Esta é a nova criatura. E o importante é que sejamos novas criaturas. Paulo escreve lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Deus nos gera de novo e exige que nós nos mantenhamos uma nova criatura. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, Paulo diz o seguinte: tendo a aparência de Tito 3, 5 e 6, ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente lhe derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, fomos gerados de novo, fomos regenerados e agora, nascidos de novo, nós somos novas criaturas. E este novo homem em Jesus Cristo é segundo Deus, anda segundo o Espírito e vive em verdadeira santidade e justiça. No item número 6 do nosso cremos da nossa declaração de fé, nós dizemos que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Para que o homem seja aceito no reino dos céus, para que ele tenha a trajetória do homem perfeito que é Jesus, como vimos na lição passada, é preciso que nós nasçamos de novo. Jesus disse para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu preciso nascer de novo, crer em Jesus, me arrepender dos meus pecados, ter os meus pecados perdoados, ser lavado e purificado no sangue de Cristo,
Aí eu nasço de novo pela palavra, a semente incorruptível. E eu sou agora uma nova criatura, segundo Deus, com verdadeira justiça e santidade, e que anda segundo o Espírito. Aí eu vejo o reino de Deus. Aí eu não sou mais um homem natural, eu sou agora um homem espiritual. Mas não basta apenas ver o reino de Deus. Eu preciso entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, eu preciso nascer da água e do Espírito. Olha o que disse Jesus, João 3:5. Em 3:3, ele diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em 3:5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, eu tenho que me submeter ao poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus. Percebam, os irmãos, eu tenho que me manter santo, me santificar a cada dia, a cada instante, a cada momento, seguir a santificação, como está escrito lá em Hebreus 12:14. E também atentar para a palavra, ser obediente à palavra de Deus. Isso é nascer da água e do Espírito. E santificar na palavra. Jesus orou por nós dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E também obedecer à palavra de Deus. É preciso que eu obedeça à palavra de Deus. É por isso que lá em Efésios, no capítulo 4, como a gente leu, Paulo diz lá no versículo 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então isso que é nascer da água e do Espírito, é viver em santidade. Veja que aqui Paulo diz uma série de condutas que o novo homem deve ter. Se ele é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, ele cumpre a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, aprende com Cristo e vive separado do pecado. Por isso, irmãos, a gente tem muita dúvida quanto à verdadeira salvação de pessoas
que não tem prazer em estudar a palavra de Deus, em ouvir pregações, em ler a palavra, em meditar na palavra, em ir à escola bíblica dominical. Como é que estas pessoas estão aprendendo com Cristo se não estudam a palavra? Se não tem prazer na lei do Senhor e não medita nela de dia e de noite? O novo homem que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, ele aprende com Cristo. Ele aprende a verdade e a pratica, porque só assim ele entrará no reino de Deus. O novo homem, ele é justo, ele é santo. Assim como Adão foi criado reto, assim como Jesus foi criado por obra e graça do Espírito Santo, santo, o anjo disse, o santo que de ti há de nascer, também quando nós nascemos de novo, nós somos santos, verdadeiros, justos. Esse é o novo homem. Lá em Colossenses, no capítulo 3, Paulo fala novamente disso. Ele diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Esse é o novo homem. O homem que produz o fruto do Espírito. Lembram o primeiro propósito de Deus para o homem? Frutificai. O novo homem em Jesus Cristo produz o fruto do Espírito. Ele produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Ele produz o fruto do Espírito, porque ele está revestido de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ele é perdoador. Ele suporta o irmão. Ele não mente, ele fala a verdade. Ele não é colérico, ele não é irascível, ele não é maldoso, ele não fala mal, ele não fala coisas que não convêm. Palavras torpes não se encontram na sua boca. Na sua boca não há engano, porque ele imita a Cristo e na boca de Cristo não tinha engano. Esse é o novo homem, irmãos. Santo, justo, e que vai aprendendo com Cristo, seguindo a santificação e crescendo a cada dia até chegar à estatura de varão perfeito. Ele não é perfeito. O novo homem não é perfeito, mas é santo. E vai buscando o aperfeiçoamento.
E para isto, na igreja, Jesus coloca os dons ministeriais. Lá em Efésios 4:11 está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A perfeição nós somente alcançaremos no dia do arrebatamento da igreja, quando seremos glorificados. E assim como ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. É o que está escrito lá em 1 de João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, porque quando nós nascemos de novo, nós nos somos filhos de Deus, porque fomos criados por Deus, agora somos filhos de Deus. Ele nos remiu, vocês lembram aqui que Gálatas diz, para que nós sejamos adotados como filhos de Deus. E o texto diz, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E aqui neste capítulo 3 de 1 de João, nós vemos as características desta nova criatura, deste novo homem. Lá em 1 de João 3:6 diz assim: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, o novo homem, quando nós nascemos de novo, este novo homem não vive pecando, ele não peca, ele não vive pecando. Pastor José Rigonato, presidente do Ministério Sopro Divino, ele tem um estudo muito interessante sobre este novo homem. Este novo homem não peca. Quando nós pecamos, é o velho homem que está pecando. Agora, este novo homem, ele não vive pecando, porque ele é da semente incorruptível. Este novo homem não vive na prática do pecado. Versículo 9, capítulo 3 de 1 de João. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente incorruptível. Nós somos gerados de novo pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Palavra que foi evangelizada. E este novo homem, ele é nascido de Deus. E por isso ele não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Por isso Jesus disse aos judeus que criam nele. João capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação do pecado depende da minha permanência na palavra. E se eu permaneço na palavra, eu não vivo pecando. Eu não vivo na prática do pecado. O novo homem é nascido de Deus. Ele não vive pecando. Se alguém vive pecando, das duas uma, ou não nasceu de novo, ou o novo homem já morreu. O velho homem saiu da prisão, da cruz, e dominou a situação novamente. Porque quando este novo homem nasce, o velho homem continua aqui. Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 5,
ele diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Crucificam a carne, mas ela não morreu, não desapareceu, não foi eliminada, ela foi crucificada. E o crucificado ainda está vivo. Lembram que Jesus, eu disse aqui no começo da nossa exposição, que Jesus falou 7 palavras na cruz. Ele estava crucificado, mas estava vivo. Só no final é que ele entregou o seu espírito. Na 7ª palavra ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Lucas 23 e 45. Ele só morreu às 3 horas da tarde, mas ele foi crucificado às 9 da manhã. A carne está crucificada, mas ainda não está morta. Se você der lugar ao diabo, se você não se despojar do velho homem, o velho homem dominará a situação e o novo homem será despojado. Se alguém vive pecando, ou não nasceu de novo, ou o novo homem já morreu. E ele morre, sim. Mas ele não foi criado por Deus, ele é nascido de Deus. Mas ele precisa se desenvolver. Ele precisa nascer da água e do Espírito. Ele precisa permanecer na palavra. Ele precisa crescer espiritualmente. Há uma luta entre a carne e o Espírito dentro de nós. Gálatas, capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 16 ele diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Há uma luta dentro de nós. E é preciso que nós mortifiquemos a carne. Mantenhamos o velho homem crucificado. Nos despojemos dele. E andemos segundo Deus, segundo o Espírito. Não vivendo na prática do pecado. Porque o novo homem não vive na prática do pecado. Agora, se nós nos metermos de novo no jugo da servidão, o velho homem voltará a dominar e não entraremos no reino de Deus. O que é nascido, este novo homem, não vive na prática do pecado. Outra característica é que este novo homem, ele ama o seu irmão. Versículo 10 de 1 de João 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde os princípios, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim. Caim é aquele que é do maligno, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. O novo homem é aborrecido pelo mundo. Não há comunhão entre a luz e as trevas. O novo homem não ama o mundo e o mundo não ama o novo homem. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. O novo homem, se um dia nasceu,
morreu. Não se esqueçam da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. A palavra de Deus, que nos gera de novo. Houve aquele que nem nasceu, aquele da beira do caminho. Mas houve aquele que nasceu, mas não tinha terra suficiente por causa das pedras, porque não tinha raiz, porque não tinha palavra, não houve crescimento, não houve fundamento, morreu. Por isso o novo homem pode morrer. Também teve aquela semente que caiu lá nos espinhais. Ela chegou a nascer e chegou a crescer, mas foi sufocada pelos espinhos. E Jesus disse que os espinhos são os cuidados desta vida, as coisas desta terra, as riquezas, as preocupações terrenas que adquirem prioridade. Ela morreu. Mas teve a semente que deu fruto. Deu 30, 60 e 100. Ela nasceu, cresceu e frutificou. Este é o novo homem que permanece na palavra. Como diz o item 6 do nosso Cremos, que se deixou moldar pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus. Aí este homem é aceito no reino dos céus, porque ele cumpre o propósito de Deus. Ele frutifica, ele multiplica, ele enche a terra, ele sujeita e domina, mas principalmente ele frutifica. E aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E por isso ele frutifica e ele ama. O amor é o fruto do Espírito, é o amor, que se desdobra em paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Esse é o novo homem em Cristo. Jesus veio criar este novo homem. Este novo homem foi criado. E o importante, como diz Paulo em Gálatas, é que nós sejamos nova criatura. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Somos realmente novas criaturas? Que a nossa resposta seja sim. E com este novo homem, encerramos o ensino deste trimestre. Amém.